disse? Não quero. Eu falei que eu não ia falar. Ah, então tá. Achei que você tinha começado a falar. Então tá. Então vamos falar sobre esse clássico de ontem. 0-0 no Allianz Parque, um jogo meio desanimado, hein? Não deu para comemorar muita coisa ali, não. Um São Paulo mais preocupado em se defender. A gente está vendo agora os melhores momentos. Não foi fácil para o editor fazer essa edição aí, porque não tiveram muitos melhores momentos. Um São Paulo que chega com 3 zagueiros, mais preocupado em armar uma defesa ali, como eu falei. E um Palmeiras com muitas dificuldades para criar. A gente só foi ver chances mais efetivas de gol no segundo tempo, depois que Lucas Moura entra na partida, André Hernan. Como é que você viu esse jogo? O São Paulo foi com um objetivo, não perder. Isso é claro, porque o São Paulo, inclusive nos bastidores depois do jogo, o papo era: o resultado foi bom, o jogo não foi bom. E essa foi uma análise interna que o clube fez. E o São Paulo, assim, passou batido, né? Espantou um pouco da crise ou daquela situação em que caminhava para uma crise. E a gente falava aqui sobre as dúvidas em relação ao Zubeldia. Então, esse clássico serviu para o São Paulo espantar esse momento de instabilidade. Com um futebol pobre, é verdade, né? E o Palmeiras, eu vejo muita gente criticando o Palmeiras, aquela coisa toda. O Palmeiras perdeu o seu principal jogador que está nessa temporada até aqui, que é o Maurício, vai ter que passar por cirurgia, inclusive, no ombro, tanto que ele saiu chorando e tudo mais. Era o cara que vinha fazendo a diferença no Palmeiras. Era o artilheiro do time no ano. Artilheiro do time no ano. E o Palmeiras ainda está ele está se moldando ainda, tá? É um time que está em reformulação. Eu acho que precisa ter um pouquinho de paciência. É difícil pedir paciência para o torcedor que está acostumado a vencer como o torcedor do Palmeiras. Mas acho que precisa ter um pouquinho mais de paciência. E o jogo foi isso, né? Uma chance para cada lado. Acho que o Palmeiras teve um pouquinho mais de volume, mas foi um 0-0 pobre. Mas também não é motivo para desespero de ninguém. A chance mais concreta foi a do Lucas. E teve a cabeçada do Flaco, que o Rafael defende. Para mim, essa foi a melhor chance do jogo, mais perto de gol. Eu acho que a defesa do Everton foi mais plástica pela jogada, pelo chute, pela finalização, mas a defesa mais difícil para mim foi a do Flaco, que é puro reflexo do Rafael. Eu acho a chance mais clara a chance do Lucas, porque o Lucas chega frente a frente com o Everton, não tem mais zagueiro de frente para ele toca, o Everton tira, claro, verdade. Eu acho que o Flaco tem uma coisa de cabecear desviando do goleiro, que é uma coisa que ele tem uma dificuldade de fazer. Ele cabeceia para onde dá. Por isso que às vezes ele está de frente para o gol e cabeceia por cima. Ali é um tipo de cabeceio que você tem que ter a técnica e ele é um jogador que vai evoluir, ele é um bom centroavante, senão não teria sido o artilheiro do Palmeiras no ano passado. Mas ele cabeceia exatamente onde o goleiro vai. E em vez de você olhar, o goleiro vem para cá, eu vou tocar para lá. O Lucas não, o Lucas tocou onde o Everton supostamente não ia. Claro que estamos aqui discutindo quase semântica, né? Porque são 2 chances concretas apenas de gol. Olha essa bola, a bola do Lopes indica o que eu estou falando. Ele cabeceia o que dá para fazer. Ele não está olhando para o gol, para olhar onde está o goleiro, onde é que eu vou tocar para desviar dele. E esse é um ponto do porquê que o Palmeiras tem um problema hoje, e na minha opinião, o problema do Palmeiras ele perde um pouco o ângulo, é verdade, mas ele está frente a frente com o Everton. O cara está mordendo ele ali também, né? É a primeira bola do Lucas. Eu estava no estádio, eu nem tinha percebido que o Lucas tinha entrado. Ele tinha acabado de entrar. Tinha acabado de entrar, a primeira bola do Lucas no jogo. O Gomes vem com ele, é fato. Eu não acho ela tão clara também, porque de fato ele perde um pouco o ângulo, né? Ele avança um pouco ali. É o Gomes não, é o Murilo que vem com ele. Fica um pouco mais fechado ali o espaço para ele chutar. Mas o Everton faz uma grande defesa. Uma grande defesa. O ponto para mim é assim, o Palmeiras, o menor problema do Palmeiras, entre 2 que eu vou citar, é o segundo. Um problema, não se classificar. O segundo problema, resolver seu ataque. O maior problema do Palmeiras é o segundo. Tem tido muita dificuldade de colocar a bola para dentro, né? Às vezes ele consegue chegar, consegue criar, o que nem foi muito o caso do jogo de ontem, porque o São Paulo realmente se armou bem defensivamente, mas o Palmeiras tem dificuldades, além de criar, como foi nesse jogo de ontem, de ser eficiente, de ser efetivo, o que a gente viu, por exemplo, no clássico contra o Corinthians, em que o Palmeiras, aí sim, foi bem melhor. A bola do Lopes.
A cabeçada do Lopes a gente está vendo agora. Muito mais difícil a defesa do Mas foi ele bem cabeceia em cima queima-roupa, do né? Rafael. Para mim esse é o lance mais reflexo. chave ali da partida. Ô Mili, o futebol dos dois te decepcionou? Como é que você viu esse jogo? Então, deixa eu me meter aí nessa análise do mais difícil, mudando um pouco o ponto de vista. Eu acho que o Lucas fez o mais difícil, porque ele já estava sem. Ele foi no mano a mano com o Murilo, que é um bom zagueiro. Ele ficou sem ângulo, mas mesmo assim a bola dele ia entrar. É muito difícil esse chute, né? E o Everton caiu, também uma defesa dificílima. E o Flaco, ele sobe muito, mas é isso, eu acho que ele joga mais em cima do goleiro, né? Então, acho que, sob o ponto de vista do atacante, o que o Lucas fez foi muito mais difícil de ser feito. Foi um jogo chato, né? Um jogo bem chato. Eu sei que o resultado para o São Paulo, como o André falou, foi bem avaliado, mas a verdade é que o São Paulo jogou mais bola nos jogos outros, né? Principalmente no 3-3, assim. O São Paulo fez uma opção por defender, não levar gol, se segurar. Entrou com 3 zagueiros para isso. Deu certo. Mas foi chato de ver o jogo. E assim, o que aconteceu com o Maurício, gente, é uma pequena tragédia, né? Um drama muito pessoal, assim. Ele finalmente, a gente falou aqui, acho que sexta-feira, que ele encontrou um lugar no time. Ele estava jogando bem, ele estava feliz, ele estava leve, ele estava movimentando o time de um jeito que ainda ele não tinha conseguido fazer. E aí isso, né? No começo de um clássico, ele cai, luxa o ombro, precisa de cirurgia. Agora é voltar, né? Vai precisar ter a cabeça no lugar. É muito triste, é muito triste. Eu sei que a vida comporta tristezas maiores, mas é muito triste para alguém que estava finalmente feliz jogando bola, né? Pelo menos era o que parecia. E eu achei o jogo assim, o Palmeiras dominou, né? Territorialmente o Palmeiras dominou, mas tem essa deficiência, não consegue finalizar. E o São Paulo abriu mão do ataque com o quarteto, que é um ataque bonito, leve, solto, criativo. A gente está vendo aí um chute do Luciano, em nome de não perder a partida. Está classificado, também jogou com o regulamento debaixo do braço, né? E agora o São Paulo joga contra a Ponte. Então, se o São Paulo ganhar, o Palmeiras tem chance de estar também classificado. O que será que vai acontecer nesse jogo? Veremos. Empatar até, né? Se empatar, se a Ponte roubar um empate, Sim. se o São Paulo tirar um empate da Ponte, daí o Palmeiras ganha os 2 jogos. São Paulo pode ser o fiel da balança, mas a gente vai ver essas contas logo mais. Vamos falar sobre isso. Ainda sobre o jogo, como a Mili e o André também comentaram sobre o Maurício, o Palmeiras não dá uma estimativa de retorno dele, mas a previsão mais ou menos uns 2 meses é o que acontece nesse caso de lesão. Dias. Nesse tipo de lesão. Mais um tempo de recondicionamento, então pode ser que ele volte acho que ele vai voltar acho que ele vai voltar no Palmeiras da Libertadores. Lembrando que é a primeira semana de abril. Lembrando que o Maurício, ele teve uma lesão muscular no final do ano e que o Palmeiras estava dando um prazo, né? Um prazo médio ali de quase 4 semanas. Iria perder ali a reta final onde o Palmeiras estava brigando pelo título brasileiro e ele teve uma recuperação em tempo recorde. O Palmeiras não dá prazo. E isso é muito legal de falar, porque o departamento médico, enfim, toda a estrutura que o Palmeiras tem, eles têm uma capacidade de adiantar a lesão, adiantar a volta do jogador, sem que sejam os processos atropelados. Então, o Palmeiras, já há muito tempo, o departamento médico vem trabalhando dessa maneira, sem prazo, exatamente para não criar uma expectativa no torcedor, e sempre está voltando antes. Então, o Palmeiras é muito eficiente nisso. O departamento médico do Palmeiras o trabalho é fantástico. Então, dá para imaginar um Maurício voltando antes, claro, sem susto. Por isso que eu acho 40 dias, eu acho que ele volta na primeira rodada da Libertadores. Vamos ver, o Palmeiras não está dizendo sobre isso. E o Gomes, teoricamente, uns 20 dias, porque ele tem uma lesão muscular leve, porém é muscular. É muscular. Então ele pode ficar fora o campeonato estadual, por exemplo, e voltar. O que o Palmeiras vai pensar e projetar, e o que o Palmeiras está projetando o tempo inteiro, sem desprezar o estadual, é a primeira semana da Libertadores, primeira semana de abril.
Felizmente não são casos tão graves, né? Então o Palmeiras pode ter o retorno desses jogadores aí num prazo, né? Não muito esticado para Libertadores ainda. Agora, pensando também na prevenção de lesões, o técnico Luiz Ubeldia fez uma escolha também de colocar Oscar e Lucas no banco. Eles chegaram a entrar no decorrer da partida, no segundo tempo, mas foi muito pensando na questão do gramado sintético, não foi? Eu queria entender um pouco mais dessa apuração. Se foi isso mesmo, André Hernan já me deu uma olhadinha assim, mais ou menos. Então ele vai esclarecer para mim isso. Inclusive, hoje eu fui gravar com o Rafael Zonamista, que vai ao ar na semana que vem, e eu estive lá no CT e tive a oportunidade de encontrar com o Oscar, com o Cedric e com o Lucas. Os três estavam trabalhando lá na academia fazendo um recondicionamento. Foi para preservar, e não pelo gramado sintético em si, porque, por exemplo, o Oscar não estava 100%. Então, os jogos em Brasília, o Oscar deu uma apertada na questão física, então ele precisava ter esse descanso. E pela escolha do time e da maneira que o time jogou, o Zubeldia preferiu preservar os jogadores, arriscou, na verdade. O Lucas foi uma estratégia mesmo para você ter no segundo tempo. E também para você também não colocar um jogador em mais uma partida. O São Paulo estava classificado, o São Paulo já estava tranquilo e a aposta era muito mais em se defender e garantir o resultado do que propriamente se atirar a ganhar. Então, assim, foi para preservar. Não necessariamente por causa do gramado sintético, mas sim para que os jogadores não estourassem. E eles já vinham num ritmo mais pesado também, né? Sim. A última partida eles ficaram até o fim do jogo. Então, pensando nisso também, nessa questão da minutagem de jogadores que também precisam se restabelecer ali fisicamente, também foi pensado nesse ponto de vista. Agora, internamente, como é que pegou esse resultado do São Paulo? Não foi uma grande atuação, mas pelas circunstâncias, por ser contra o Palmeiras no Allianz Parque, pela pressão que o Zubeldia já vinha sentindo também, foi um empate, de certa forma, comemorado, não foi? Foi comemorado o resultado. A direção do São Paulo comemora o resultado, o desempenho. O resultado garante a classificação. Acho que esse dado é importante, né? O ponto... Bateu o martelo da classificação. Exatamente. Mas já tinha uma classificação encaminhada mas assim, com os resultados que aconteceram. O ponto conquistado no Allianz Parque, além de ser o ponto conquistado contra o Palmeiras, no caso do Palmeiras, garante a classificação matematicamente. Sim. O que eu escutei muito ontem, depois do jogo, foi algo no sentido assim, o São Paulo, obviamente, precisa melhorar e vai ter uma cobrança em cima da comissão técnica, em cima dos jogadores, para uma melhora no desempenho. Porque, assim, a conta que muita gente dentro do São Paulo faz é que teve um gap ali, né? Depois do jogo contra o Corinthians. E aí você teve aquela atuação onde o São Paulo fez os gols contra o Mirassol, o São Paulo depois deixou de jogar. E aí o nível caiu e oscilou demais. Então, essa é a cobrança nesse momento. Uma cobrança que passa pela comissão técnica e também nos principais jogadores. Mas ontem esse ponto foi comemorado no sentido assim, o resultado foi ótimo, mas o desempenho ainda é fraco. São 4 jogos seguidos sem vencer, mas a classificação é assegurada. Ontem, antes do jogo, começou o boato de que o Sabino estava indo para o Vitória. Não, o Sabino não vai sair. Não vai sair. Aí fui checar com a direção, não tem proposta do Vitória, o Sabino não vai sair. Talvez o boato tenha sido reforçado pelo fato de que o Sabino não ia para o jogo tendo 3 zagueiros. Mas o Zubeldia falou muito claramente sobre a utilização do Juan Tresouza, ou seja, ele falou, quando ele veio sabendo que ele podia jogar como lateral direito. Jogou assim na Europa, né? E como zagueiro. Ele jogou de terceiro zagueiro pela direita, o Igor Vinícius fechava a linha de 5 pela direita, e o Juan Tresouza, quando precisava fazer linha de 4, ele fazia o lado direito, mas na maior parte das vezes o Igor Vinícius voltava a fazer linha de 5 defensiva, para o São Paulo defender e contra-atacar. O Sabino não vai sair, mas ontem circulou muita gente conversando. O Sabino pode sair. Mas você sabe por quê, né, PVC? Porque o Wagner Palha foi para o Wagner Leonardo. Eu conheço ele Wagner Palha. O Wagner Leonardo, ele foi para o Grêmio. E deu uma crise Bavi também. Deu uma crise Bavi, porque o Fábio Mota, presidente do Vitória, disse, história a gente não vende. Porque a história era que o Bahia ia contratar o Wagner Leonardo e o Vitória não ia vender para o Bahia, ia vender para o Grêmio porque para o Bahia não vende.
E o Bahia fez questão de dizer o tempo inteiro que o planejamento do Bahia era o Rames Mingo, que vai jogar amanhã, provavelmente como titular contra o Strongest. Deu uma crise bavia essa história do Wagner Leonardo. Como o Wagner Leonardo foi para lá, ficou a história que o Sabino não podia ir. E o Vitória tá atrás de um zagueiro. O Carpini quer um zagueiro pro lugar do Wagner Leonardo. E tem atacante saindo também, né? Vamos falar daqui a pouco? Vamos. Ou você quer dar um spoiler? Não, só para a galera ficar... O Alejandro tá indo pro CSKA. Ó, e Da tem Alejandro. jogador que não tá, hein? Tem jogador que ia, a Do volta Vitória dos que não Barra- foram. é. A gente já vai contar já já. Mas voltando aqui à discussão do São Paulo, o PVC falando aqui, o Hernan também, sobre como o São Paulo conseguiu se defender melhor, fechando às vezes em uma linha de 5 e atuando ali com 3 zagueiros. A gente já falava, né, desse São Paulo que vinha funcionando bem ofensivamente com o quarteto, mas que ainda cometia muitas falhas, né? O sistema ali da recomposição ainda precisava evoluir bastante. Ô Mili, para você, foi uma solução que o São Paulo pode adotar a partir de agora ou foi uma estratégia circunstancial para enfrentar o Palmeiras no Allianz? E já aqui juntando também toda essa questão do Zubeldia, será que esse empate, apesar de não ter sido uma vitória, dá um alívio ali nessa pressão toda que ele vinha sofrendo? Eu acho que sim, né? Vou começar pela última questão. Eu acho que o resultado é muito importante. Um clássico, né? Você sair de lá com uma derrota seria muito ruim para o Zubeldia, ele sendo tão questionado. Ele mostra, ele estava sendo, como o PVC falou aqui semana passada, criticado por não conseguir mudar o time taticamente diante da necessidade. Acho que ele conseguiu, ele foi com outro plano de jogo. A gente pode debater se é mais bonito, mais feio, mais tedioso. Isso tudo a gente pode debater. Agora, essa palavrinha tão neoliberal que é eficiência, eu acho que ele mostra que há recursos para o São Paulo entrar e jogar atrás de um resultado. Às vezes é o empate que vai ser suficiente, como foi nesse caso. São Paulo está antecipadamente classificado, né? E hoje é o primeiro do grupo. Então, acho que tem muitas coisas que foram mostradas assim com esse jogo. Para o lado do Zubeldia, ele ganha tempo, ele ganha fôlego, ele ganha um pouco de coraça, né? E o Palmeiras, assim, vai ter que dar um jeito de colocar essa bola para dentro. Assim, eu não sei se vocês estão acompanhando o time do Noroeste, o que o time do Noroeste está fazendo no campeonato, que é basicamente um campeonato muito ruim. Mas tem ali o Carlão. O Carlão coloca as bolas para dentro, mesmo num time que está capengando. Eu acho que o Carlão é uma solução para quem está precisando de um homem como esse. O Fluminense também está precisando, por exemplo, né? Embora o Cano tenha feito uma partida muito boa contra o Nova Iguaçu no sábado. Mas acho que se a gente acha que os estaduais podem ser campeonatos de ajuste de time, eu acho que tanto Palmeiras quanto São Paulo estão se aproveitando bem desse estadual. Eu vou contar uma história, não é